comunicação não violenta é muito mais fácil falar dela do que fazer ela, eu acho, na minha opinião, né? Eu acho que é muito mais fácil assim. Então é muito mais fácil, eu acho, que encontrar pessoas falando da comunicação não violenta do que pessoas que realmente estão aí dedicadas a botar a mão na massa, botar na prática, investigar, pesquisar, aprender, cair, levantar, né? Então, É um na fila do processo. pão, eu sou uma dessas pessoas que está aí já faz 7 anos agora, caindo, levantando, aprendendo, caindo, levantando, aprendendo e me transformando e compartilhando com outras pessoas também, assim, né? E vendo quanto que a comunicação não violenta não se reduz apenas a quais palavras eu vou usar para me comunicar, quais são as palavras certas ou as palavras erradas, mas assim, a comunicação não violenta, se ela é entendida como uma forma diferente de pensar, não só de formular ideias, mas eu entendo que é uma forma diferente de pensar. E essa forma diferente de pensar vai mudar o jeito que você pensa tudo, assim, o jeito que você pensa as suas relações. E aí, já que a gente está falando de autoempatia, né, vai mudar como você pensa a sua relação com você mesma, né? Com você Uhum. mesma, com as outras pessoas e também o quanto que você tem de consciência sobre o quanto que a cultura, a estrutura, o ambiente que você está inserida também vai influenciar na sua relação com você mesmo. Mas me conta, primeiro você se apaixonou pela comunicação não violenta, pela teoria, e começou a estudar sobre, e aí passou a praticar, ou foi o contrário? Porque eu sei que você é um estudioso de comunicação, né? Uhum, Você uhum. estuda sobre comunicação de um modo geral. Como que caiu? Como que a comunicação não violenta ela chegou? Porque é um termo relativamente novo, né? É Uhum, algo que é uhum. recente, que a gente ouve falar há pouco tempo. Não tem tanta literatura, tem muita teoria e pouca prática. Como que aconteceu isso na sua vida? Ah, então, eu descobri a primeira vez, assim, que eu acho que eu vivi alguma coisa mais concreta, né? Foi um módulo de uma pós-graduação que eu fiz, que chama Pedagogia da Cooperação, essa pós, e aí essa pós tem vários módulos de várias metodologias colaborativas diferentes, assim. E aí tinha um módulo sobre diálogo. E nesse módulo, o professor mencionou a comunicação não violenta, falou por cima, assim, né? Aham. E aí, sabe quando você entra em contato com uma coisa que você não entende direito essa coisa, mas você fala assim, tem alguma coisa aí que me chama, né? E aí eu fui atrás, assim. Eu fui atrás muito mais por essa desconfiança, não muito Curiosidade. racional e analítica, mas assim, nossa, eu acho que tem alguma coisa aí. Só que na época eu achava que eu ia usar muito mais assim como uma ferramenta profissional, né? Uma coisa de facilitação de grupo, assim. E aí eu fui investigando e aí pegou exatamente nesse ponto que eu falei, assim, começou a mudar o meu jeito de pensar. E aí, quando começou a mudar o meu jeito de pensar, isso transborda para todos os aspectos da vida, né? Não Com fica certeza. num lugar restrito, assim. Então eu comecei a ver coisas sobre mim muito novas, assim. Eu comecei a entrar em contato com limitações minhas, assim, com o pouco repertório que eu tinha para comunicar coisas que eu estava sentindo, para ouvir as outras pessoas também, quando elas falavam coisas que eu achava desagradáveis de ouvir. E aí foi um mergulho, né? Foi Mas de dentro foi para esse o fora, começo. literalmente, né? Eu acho que foi ao mesmo tempo, assim, né? Porque conforme eu fui entrando em contato, tinha questões que eu via que eram novas fora e tinha questões que eu via que eram novas dentro, assim, também. Então foi tudo meio que se transformando ao mesmo tempo, assim. E aí, aos poucos, as pessoas começaram a me perguntar: será que não dá pra você compartilhar um pouco aí dessas coisas que você anda aprendendo e tal?
E aí foi isso, assim, eu ainda sou um aprendiz, né? E tem muito para aprender, muito para caminhar ainda, mas já quando eu olho para trás eu vejo que muita coisa se transformou, assim, sabe? Mas são Pedro, 7 anos, né? Oh, Então, assim, se eu olho para ontem, eu vejo pouca coisa. Mas se eu olho para 7 anos atrás, ou 10 anos atrás, ou 15 anos, eu vejo que eu me transformei muito mais, assim. legal. Para quem não sabe nada, hoje eu até fiz uma enquete lá nos meus stories e ficou bem pau a pau ali. Quem sabia, já tinha ouvido falar, ficou ali uns 60, 65%, e quem nunca nem tinha ouvido falar. Mais ou menos como aconteceu com você nessa aula, você nunca Uhum. tinha ouvido falar, alguém foi lá e plantou uma sementinha. Foi o que a gente fez com quem está aqui, né? Fomos lá e plantamos uma sementinha. Sim. É, o que que você pode explicar de maneira simples, assim, o primeiro contato, o que que de fato é? Porque o termo em si, ele já traz muita informação, mas Uhum. eu acho que às vezes o óbvio precisa ser dito, né? O que que de Uhum. fato é, de maneira bem simples, o que que é a comunicação não violenta? Quais são as Uhum. principais características? Por que que você decidiu aplicar e por que que você recomenda e trabalha com isso já há 7 anos, né? Traz um Uhum. pouquinho para a gente desse início, para as pessoas tentarem se situar. E aí depois eu acho que é bacana eu começar a trazer para vocês as questões daqui principalmente desse grupo, né? Para a gente conseguir trazer, porque é um tema amplo, né? Uhum. Então, para a gente conseguir trazer um pouco para a vida delas. Olha, Lilian, você falou uma coisa que eu gostei muito, assim, que foi, às vezes a gente olha para esse nome, né, comunicação não violenta, e já vem algumas imagens, assim, já vem algumas coisas, assim como quando a gente olha para pessoas, às vezes, ao bater o olho em alguém, já vem uma impressão daquela pessoa, né? E esse é um Sempre. processo que eu acho que é um processo assim que é legal ter essa consciência de que isso acontece dentro da nossa cabeça. Porque às vezes não é aquilo que a gente acha que é, né? Da pessoa e da comunicação não violenta. Então, quando eu falo comunicação não violenta, muitas vezes as pessoas acham que já sabem do que se trata. E aí a gente gasta um tempo desconstruindo aquela imagem que já Exato. chegou antes de qualquer, né, aprofundamento, assim. E então, muitas vezes as pessoas acham que a comunicação não violenta é assim, ai, eu não posso ser violento, eu não posso falar alto, eu não posso gritar, eu não posso falar palavrão, eu não Ou eu posso não posso julgar. falar o que de fato eu sinto. Eu vejo Exato. muito esse mito, a comunicação não violenta eu, de fato, principalmente para pessoas que falam mais do que pensam, para as pessoas que se colocam, então agora eu não posso abordar nada, eu tenho que guardar. Né? Isso é um mito. Sim. E aí, desculpa, né? A pessoa vai falar assim, não, isso não é para mim, né? Então tem muito isso que você está falando, tem uma construção ali meio que por trás. Exato. Então, se eu fosse assim, pensar nesse seu pedido de tentar explicar de uma forma simples, é lógico que essa forma não vai dar conta da profundidade e da Claro. complexidade, mas ela vai dar um mapa, assim, né? Então, o mapa eu acho que seria um jeito de pensar e, consequentemente, isso vai reverberar em como você se comunica, que está querendo, ao mesmo tempo, cuidar de você e das outras pessoas. Então, é tudo isso, é um jeito de pensar, um jeito de se comunicar e tem esse grande objetivo que é como é que a gente abre um espaço através da nossa comunicação que seja um espaço que cuide de todo mundo. Então, como você disse, né, se eu deixo de falar aquilo que é importante para mim, já não está cuidando de mim. Então, como é que eu mantenho, né, essa conexão com aquilo que eu quero falar,
mas também considere as pessoas que estão ouvindo isso que eu estou querendo falar, né? Então é esse espaço de convivência, assim, através da comunicação, como é que a gente cria esse espaço de convivência, de acordo, de escuta e autoescuta também, né? Já que o nosso tema aqui tem a ver com a autoempatia, para Claro. legitimar, para enxergar e legitimar as necessidades de todo mundo. Como é que essas necessidades de todo mundo podem ser cuidadas? Eu entendo que é assim. Então, aí aos poucos a gente vai descobrindo dentro da comunicação não violenta que tem alguns componentes, alguns temas que vão ajudando a gente a fazer certas diferenciações, cultivando uma certa consciência que vai ajudando a gente a escolher mais conscientemente quais são os caminhos que a gente quer entrar para se comunicar ou para lidar com aquela coisa desagradável que você ouviu, que você, né, que foi um gatilho para você, ou para lidar com um diálogo interno seu, né? Porque todo mundo tem diálogos internos que a gente fica ali conversando dentro da nossa Oh! cabeça, né? Então vai ajudando a gente a expandir o nosso repertório de recursos para lidar com isso assim e com a intenção de achar caminhos mais saudáveis, assim, mais construtivos, né? Acho que E seria um quais resumo. são os primeiros passos, Pedro? Gostei da ideia. Eu vejo muito a comunicação não violenta como encontrar um equilíbrio, né? Uhum. Quando você fala não só eu, mas o outro, eu acho que é um equilíbrio. Hoje em dia, a gente tem muito, cada vez mais, não sei se você percebe isso, mas eu percebo que a gente tem cada vez mais tido dificuldade de se comunicar. Uhum. A gente tem tido cada vez mais impacto nos relacionamentos, principalmente em virtude da comunicação, principalmente pela dificuldade que a gente tem em escutar. Uhum. Hoje eu vejo que as pessoas elas não querem escutar. Tem uma coisa que acontece muito e que é uma coisa que eu fico muito triste. Todo mundo que está aqui acho que já passou por isso. Conta para mim, fala um eu aqui se você já passou por isso. Sabe aquela situação que você às vezes está triste, passou por um problema e aí você começa a contar para alguém? Você fala assim, poxa, Pedro, né? Eu ligo para o Pedro e falo, poxa, Pedro, meu dia hoje foi tão difícil, sei, tive um problema com meu chefe e foi muito chato, e aí eu acabei chorando. E aí, enquanto eu tô ali tentando contar pro Pedro o que aconteceu, aí o Pedro já me atropela e já começa a falar de uma situação dele. Ah, não, mas Uhum. comigo também aconteceu isso, 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 isso. E aí, de repente, ele te engoliu. Acontece isso aí Uhum. com vocês? Eu vejo isso acontecer com muita frequência. As pessoas elas não querem ouvir o outro, elas querem falar. Então, quando o outro principalmente traz uma fragilidade, aí parece que a pessoa não quer ouvir mesmo, né? E aí Uhum. ela vai e fala: Não, eu tenho um problema maior, toma ele aqui e não me traz o seu, não. Você tem essa percepção? Vocês têm, gente? Comenta aqui se isso acontece. Isso é uma coisa que eu sempre penso: não seja essa pessoa. Você pode até não ter o que falar, porque às vezes é difícil a gente falar alguma coisa diante de uma dor, diante de uma situação que o outro está vivendo, mas pelo menos ouça, né? Com empatia, com carinho, né? Uhum. Acho que tem várias coisas preciosas assim dentro do que você trouxe. Por quê? Porque a gente, como seres humanos, né, no geral, a gente tem essa necessidade de não só de falar, mas de ser ouvido, né? De sentir que foi ouvido. Porque se fosse só de falar, eu virava para a parede e ficava falando aqui sem parar. Mas tem uma necessidade assim de falar e sentir que eu fui ouvido, assim, né? Sentir que aquela pessoa, puxa, aquela pessoa me ouviu. E essa é uma das sensações mais gostosas, né? Quando você fala alguma coisa e aí a outra pessoa assim te escuta de um jeito que era aquele jeito que você gostaria de ser escutado, né? Muito gostoso e ao mesmo tempo inversamente muito frustrante
quando isso não acontece, quando você está querendo, sei lá, desabafar ali ou contar sobre uma coisa e a pessoa que está te ouvindo leva aquela conversa para um lado totalmente diferente, que você fala, não, não é nada disso, não era isso, né? Às vezes ela conta uma história dela, compete, né, pelo... Ah, não, mas e eu também, ou te julga de alguma forma, né? Ou fala, tá vendo, mas eu avisei que não ia dar certo, né? Tava na cara que não ia dar certo, e tal. É verdade. Então, então assim, eu acho que com esses estudos da comunicação não violenta, eu fui descobrindo que existiam várias formas de ouvir as pessoas. Antes eu não sabia que existiam tantos caminhos, é um leque de muitas opções. Então, o que eu fazia antes era ouvir no automático. Então, o que eu sentisse, o que eu pensasse, eu respondia ali na hora, na lata. E nem me dava conta de que isso podia desconectar da outra pessoa, que ela podia ficar meio desanimada, porque não era aquilo que ela estava querendo receber. Uhum. Então, ao mesmo tempo que não tem um jeito certo de escutar, a comunicação não violenta não propõe um jeito certo de escutar, mas ela vai cultivando essa consciência dos vários caminhos e às vezes você pode oferecer um e observar para aquela pessoa, observar a pessoa e falar assim, como é que está sendo para ela, né? Eu estou oferecendo uma escuta aqui, como é que está sendo para ela? E aí a gente vai afiando esse radar para ver se a gente está conseguindo oferecer para aquela pessoa uma coisa que está ajudando, que está apoiando ou não, porque é muito louco às vezes. E isso acontece comigo, eu acho que acontece com todo mundo. Às vezes a gente está falando, a gente não olha nem na cara da pessoa para ver como é que aquilo que eu estou falando está impactando nela. É Porque eu estou tão verdade. perdido dentro da minha cabeça, né? E é muito fácil ficar perdido dentro da minha cabeça e esquecer de olhar para você e tentar fazer essa leitura. Será que tá legal para ela, né? Essa interação. Então tudo isso a gente vai descobrindo. E aí você me perguntou qual que é o primeiro passo, né? Eu acho que não tem um primeiro passo assim universal, porque pessoas funcionam de formas diferentes, assim, né? Então tem pessoas que gostam muito de ler, por exemplo. Tem pessoas que gostam de assistir vídeo. Tem pessoas que gostam de fazer curso e já meter a mão na massa. Tem vários caminhos e a comunicação não violenta, assim, tem os prós e contras dela tá sendo bem difundida agora, né? Porque os prós é que tá espalhando essa informação por aí. Os contras é que eu acho que ela está sendo difundida muito mais superficialmente do que o jeito que eu acredito que ela tem assim de profundidade. Então tem os prós e Uhum. contras. Mas está aparecendo cada vez mais material na internet, então isso é muito legal. Mais uma coisa que eu acho que é fundamental, assim, que é um elemento que o próprio Marshall Rosenberg, que é o criador da comunicação não Uhum. violenta, e ele recomenda que é assim, faça parte de uma rede de pessoas, de uma comunidade, de um círculo, de um grupo, que também esteja querendo investigar isso. Porque se você tentar aprender sozinha, vai ser muito mais difícil. Muito mais. Assim como essas outras coisas que a gente faz na vida, que fazendo sozinho é mais difícil, sabe? Quando você tem a companhia de alguém que também está querendo investigar aquilo, muitas vezes é mais fácil. Porque vai ter Claro. dia que você vai ter uma sensação, e eu tenho essa sensação de vez em quando, que é assim, nossa, não estou conseguindo fazer isso, não estou conseguindo aprender, não estou conseguindo botar em prática, eu sou um desastre, né? E aí, quando eu tiver esse tipo de desânimo, a minha rede, que entende qual é essa língua que eu estou querendo falar, né? Que entende qual é esse tipo de cultura nova que eu estou querendo descobrir, essa minha rede vai me acolher, assim, essa minha rede vai me entender. Porque a lógica da comunicação não violenta é uma lógica diferente da lógica que tá por aí, assim, no mundo. Você está nadando contra a maré, né? Literalmente. Eu vejo a comunicação não violenta como algo completamente oposto a tudo que acontece. Então, quando você fala de ter uma rede, de ter um grupo, isso é muito interessante, né? Porque eu estava até falando sobre criação de hábito.
Eu dou uma aula toda segunda-feira aqui para o meu grupo e eu estava falando exatamente sobre a criação de hábito. E uma das coisas muito recomendadas, né, quando você quer mudar um hábito, é o grupo, é a força do grupo, né? O exemplo típico que a gente tem são os grupos de o AA da vida, grupos fortes que o que aquele grupo tem ali? Isso que você está falando encaixa perfeitamente. Aquele grupo tem um processo no qual as pessoas são escutadas. É só Uhum, isso. E é tudo isso, né? Porque uhum, é muita coisa. As pessoas chegam ali e elas falam isso que você acabou de dizer. Olha, eu tenho dificuldade, eu tô com dificuldade disso, eu tô com dificuldade daquilo. Hoje foi bom por isso, hoje foi bom por aquilo. E os outros que estão ali, eles sentem na pele coisas muito similares, então é muito mais fácil eles terem uhum. empatia, ao invés de simplesmente julgar, né? O que talvez levando-se aquela pessoa, né? Trazendo o exemplo do AA, que eu acho que é a mesma lógica, se ela trouxesse para um outro grupo, a família ou a igreja, qualquer grupo que não tem conexão direta com aquilo ali, talvez não ecoasse tanto, né? Então faz bastante sentido isso que você está falando. É, e tem uma coisa também que eu acho que é forte nesses processos de grupo, que é a sensação de que, puxa, eu não tô sozinho nesse mundo, sabe? Porque às vezes, não sei se você já sentiu isso assim, mas às vezes a gente está se dedicando a uma causa ou a um propósito, assim, ou alguma coisa, e aí bate uma solidão, assim, um desânimo que você fala, nossa, eu tô sozinho nesse mundo, o que que eu tô fazendo? Eu tô Uhum, querendo mudar o mundo, eu não consigo, né? Dá uma impotência, assim. é verdade. Então, fazer parte de um grupo que tem outras pessoas também querendo investigar isso, eu acho que dá uma fortalecida, assim, porque você vê que você não tá sozinho, assim, né? E eu acho que uma das sensações mais tóxicas é essa sensação, assim, da solidão, né? De você estar sozinho. E essa sensação da solidão, muitas vezes, ela vem mesmo quando a gente está na companhia de outras pessoas, que às vezes é mais doído ainda, né? Você tá num relacionamento, você tá com pessoas ali e você fala, nossa, eu tô com essas pessoas, mas na verdade eu tô muito sozinha. Nossa, Pedro, isso que você está falando faz muito sentido, porque aqui no meu Instagram eu recebo muito comentário que isso que você está dizendo corrobora. Porque são mulheres que têm famílias, ou seja, ela tem muitas vezes uma casa cheia de gente, tem filhos, tem marido, tem às vezes rede de apoio. A grande maioria são mulheres que trabalham, então tem duplas. Eu, por exemplo, tenho tripla jornada. Em alguma circunstância, aquelas mulheres escrevem para uma desconhecida, que sou eu, para falar de um sentimento que ela tem e que muitas vezes ela está chorando no banheiro porque ela está se sentindo exausta e Uhum, ela não consegue, de uma forma ou de outra, dividir aquilo com o marido, por exemplo, né? uhum, Elas não conseguem, e aí trazendo um pouco para a realidade, né? Elas têm dificuldade de pedir ajuda, elas têm dificuldade de receber ajuda, têm dificuldade de falar, olha, não estou dando conta, tem dificuldade de falar, não, eu não vou fazer, não vou ficar, agora eu vou cuidar de mim. uhum. E essa solidão, ela é muito comum. Parece realmente muito louco isso, mas é muito comum. Porque trazer isso, expor isso, muitas vezes é dizer que tudo aquilo que eu lutei, que eu falei que eu ia dar conta, que ia fazer e acontecer, a boa e velha síndrome da Mulher Maravilha, não é bem assim. Uhum. Então é muito frustrante, né? E eu acho que a comunicação não violenta, ela pode ajudar muito nesse processo. Como eu posso chegar e dizer que eu tô infeliz? Porque às vezes as pessoas de fora falam assim, nossa, mas a Lilian tem tudo, olha que maravilha.
tem uma filha maravilhosa, tem marido, tem casa, tem isso, tem trabalho, tem isso, tem aquilo. Ela não tem o direito de estar infeliz, né? Quase que não tem o direito de se sentir mal, não tem o direito de Uhum, estar triste, não tem o direito, tem que estar ali radiante. Né? uhum. E como comunicar esse tipo de situação? Como a comunicação não violenta ela pode contribuir nesse processo? Olha, eu acho que você tocou num ponto assim, chave, que, que eu acho que tem uma reflexão aí da comunicação não violenta, e nem todo mundo que trabalha com a comunicação não violenta propõe isso, porque muitas vezes as pessoas que falam sobre comunicação não violenta falam mais sobre assim, como falar com a outra pessoa, né? Como abrir esse espaço para falar do que te incomoda ou do que você gostaria, ou como ouvir com empatia. Mas tem um outro olhar na comunicação não violenta que é olhar sobre como que o ambiente que a gente está, social, cultural, a estrutura na qual a gente foi criado, como é que isso influencia naquilo que a gente chama de dificuldades nossas. Então, às vezes existem dificuldades que são mais individuais mesmo, né, de cada pessoa. Mas Tá? às vezes existem coisas que a gente chama de dificuldades que são originalmente um jeito que a gente foi educado a estar no mundo, né? Totalmente cultural. Totalmente cultural. E aí tem uma questão de gênero que é muito forte, que assim, mulheres muitas vezes são educadas, criadas e colocadas no mundo para serem aquelas que cuidam, Para não servir. aquelas que não aquelas que dizem, olha, eu preciso disso. Olha, isso é importante para mim, né? Então, muitas mulheres sentem dificuldade de compartilhar quais são as necessidades, quais são os sentimentos que estão ali latentes, porque elas se sentem culpadas, porque elas não querem incomodar, porque elas acham que elas, compartilhando as necessidades delas, elas vão sobrecarregar as pessoas que estão em volta delas, Tem que né? dar Só que tem conta. exato, e tem um peso estrutural aí que não é só aquela pessoa, não é uma pessoa só vivendo isso, né? É assim, toda uma população de mulheres passando por essa questão e achando que é uma questão individual. Nossa, é uma dificuldade minha. E não é só sua, é uma questão estrutural, né? As mulheres são criadas para estarem nesse lugar e esse é um lugar muito insustentável, né? Então, uma reflexão da comunicação não violenta que eu acho muito legal é começar a ver que coisas que você acha que são só suas, que são dificuldades suas, não são necessariamente dificuldades, mas elas têm um peso muito grande exatamente porque é um peso estrutural, né? Então, quando você vai tentar fazer uma mudança de comportamento, não é uma coisa pequena, você está tentando mudar toda uma cultura, que foi a cultura na qual você foi treinada. Então, não é tão fácil assim, né? Mas mesmo assim, a gente pode, aos poucos, ir tentando mudar esses comportamentos e desenvolvendo estratégias, né, para compartilhar o que eu estou sentindo, do que eu estou precisando. Só que isso vai também envolver uma mudança de cultura das pessoas que estão em volta de mim também, né? Porque essas pessoas também foram criadas, né? Os homens também foram criados para estarem num lugar cumprindo uma função que reforça esse lugar da mulher. Então, assim, é uma mudança cultural, não é uma mudança fácil, mas é muito possível, assim. E eu falo como alguém que tenta e já viu muita mudança acontecendo na minha vida pessoal, assim, né? Então é muito possível, mas não é fácil. E por isso que fazer parte de grupos, fazer parte de comunidades vai te ajudar, porque às vezes você vai tentar fazer uma coisa ali e não vai dar certo, não vai sair do Uhum. jeito que você queria, e você vai achar que a culpa é sua, que o fracasso é seu. Mas o É fracasso é da verdade. estrutura, o fracasso é da cultura na qual a gente está inserido, né? Isso é muito interessante. E eu super concordo, Pedro, que apesar de ser algo gigantesco, apesar de ser uma mudança estrutural, eu vejo que a mudança também está na mão
do indivíduo, da indivídua, tá na mão de cada um, tá? Por quê? Eu vi isso na minha vida. Eu era, há anos atrás, exatamente esse estereótipo de tenho que dar conta de tudo, tenho que fazer, tem que ser isso, tem que ser aquilo, tenho que estar equilibrando tudo. E na medida que eu fui trazendo outras perspectivas, eu fui percebendo que não, que na verdade eu posso pedir ajuda, eu devo dividir as coisas, a delegação é importante, e não é à toa que eu falo disso aqui hoje, né? Eu de fato sou aquela pessoa que praticou. E como você está falando, o que está no entorno também tem que mudar. Mas muitas vezes, quando a gente muda, é o que você falou, quando você muda, começa a fazer um efeito para além. Porque muitas vezes, e aí eu falo isso muito para as minhas alunas, sem querer, a autorresponsabilidade ela é importante, porque muitas vezes você não tem um suporte porque você quer que seja feito de um jeito muito específico. Às vezes elas falam assim comigo, meu marido não ajuda. E aí quando você vai entendendo, 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 não ajuda por quê? Porque tem que ser daquele jeito, naquela hora. Então, assim, quando você abre um pouco mais, e eu acho que comunicação não violenta, né, conecta muito com isso, que é o olhar para o outro, o olhar para si, você quer que ele faça, né? Aquilo vai ajudar. E por que não pode ser do jeito dele? É um pouco daqui, um pouco Uhum. dali, e aí no final a gente chega num lugar comum. Eu pratico Uhum. isso muito hoje aqui né, na minha casa e funciona muito. E isso vai ressonando e a gente acaba Uhum. vendo que muda o contexto como um todo. Então, eu acho muito importante que, mesmo que a gente veja que às vezes também a gente se esconde atrás dessas bengalas, né? Ah, não, é algo muito maior do que eu, é algo que não dá para mudar. Dá. Dentro da Uhum. sua perspectiva, dá. E aí você começa a ser um pouco exemplo para o outro. Se eu conseguir, se deu para mim, será que você, se fizer isso ou fizer aquilo, não consegue? É o seu caso. Às vezes as pessoas Uhum. falam, eu, por exemplo, a comunicação é, é para mim um desafio em algumas questões. Acho que para todo mundo, mas eu tenho algumas questões que me desafiam. Eu sou, às vezes, muito assertiva, até demais. E aí eu preciso realmente. E aí eu vejo você falando, Lilian, eu mudei muito uma perspectiva. Eu olho para isso e falo, é possível. Se eu Uhum. quiser, eu consigo, né? Então eu acho que é uma mensagem muito nesse sentido para quem está aqui, para quem vive essa dificuldade. O falar não, por exemplo. Quanto que é difícil para a mulher envelopada nesse contexto todo que a gente acabou de falar não. É uma questão que aparece bastante, assim, para as mulheres. E até pouco tempo eu não tinha me dado conta dessa diferença que existe, né? De facilidades e dificuldades que existem para homens e para mulheres, porque para mim era fácil falar não. E aí, convivendo com mulheres, né, e observando, e aí ouvindo também, eu fui percebendo que não é bem assim, né? Tem, lógico, tem a personalidade de cada pessoa que vai influenciar, mas muitas mulheres sentem dificuldade de falar não e não é à toa, né? Uhum. Porque muitas vezes numa educação mais tradicional, convencional, a ideia de que alguém fala não, que não só alguém, mas que uma mulher fala não, quando uma mulher fala não, ela está sendo mal educada, né? Ela está sendo grosseira. Então, Exato. assim, tem toda essa castração, né, de falar não, ou falar não, ou falar eu quero isso, né? Eu quero assim, ou eu gostaria que isso acontecesse. Todas essas musculaturas eu acho que vão sendo atrofiadas assim nesse tipo de educação. Então, por isso que é tão importante a gente olhar para isso, todo mundo olhar para isso, né? Por quê? Porque todo mundo de alguma forma é responsável por isso, né? E responsável não no sentido da culpa, mas
no sentido de todo mundo pode contribuir para mudar essa cena, né? Então não é uma questão só das mulheres, é uma questão de todo mundo. E sabe uma E coisa que aí. acontece muito? Desculpa. Não, Quando vai eu lá. tô ali, eu enquanto mulher, eu tô ali, eu seguro, eu quero falar não, eu quero falar o que eu quero, mas eu tenho esse termo que você usou, acho que faz bastante sentido. Eu tenho essa castração toda. E aí o que acontece? Chega uma hora que eu explodo. Uhum. E aí é nesse momento que, quando eu falo da comunicação não violenta, da autoempatia e de todo esse preâmbulo que tem, porque é isso, ou é 8 ou é 80. Ou eu não falo, ou eu engulo tudo, ou eu sou omissa, ou chega uma hora que eu viro a louca. Porque aí Uhum. eu viro a Uhum. louca, e a mulher vira a louca. Ai, tá gritando, tá nervosa, tá isso, tá louca, tá de TPM. Aí pronto, tá de TPM, né? Uhum. E aí eu Uhum. acho que a comunicação não violenta, ela pode contribuir para que a mulher perceba que existe um caminho antes dela explodir. Que ela pode Uhum. falar de um jeito, que ela pode levar o querer dela, que ela pode virar e falar assim: olha, eu preciso de um tempo para mim. Eu não posso Uhum. estar todo o tempo cuidando de todo mundo e não ter um tempo para mim. E aí, é claro, né? Cada mulher tem a sua necessidade individual, né? Mas pegando esse exemplo, eu preciso de um tempo para mim. Eu preciso de 2 horas sozinha. Mas levar essa necessidade, às vezes, é muito difícil, porque ela vai ser julgada, ela vai ser questionada, ela vai ser criticada. Então, eu acho que a comunicação não violenta, ela pode ajudar muito, né? Como ela leva essa Uhum. informação? Como ela tira de Uhum. dentro o que ela está sentindo, que pode ser bonito, pode ser feio, e leva isso para quem ela está convivendo, para que de uma forma ou de outra consigam chegar ali num melhor lugar para todo mundo, né? Você acha que pode Uhum. ajudar? Eu acho que super pode, e aí a comunicação não violenta, eu acho que vai ajudar a gente exatamente a diferenciar uma coisa que eu gosto de chamar de a diferença entre impor limites e expor limites. Então, assim, tem uma reflexão dentro da comunicação não violenta que é toda imposição, né, quando a gente tenta impor as coisas para as outras pessoas, geralmente ela vai criar uma certa resistência e um desengajamento daquela pessoa, porque ninguém gosta de imposição. Mas se a gente parasse aí a história, seria um silenciamento. E não é o que a gente quer, né? Silenciamento não é o que a gente quer. Então, como é que a gente pode colocar as nossas necessidades na mesa, mas sem que isso seja uma imposição para outra pessoa ou um ataque mesmo, né? Porque muitas vezes uma forma que a gente encontra de se proteger é falando, olha, o seu problema é que você. E ao fazer isso, a gente está ganhando uma pessoa que tá provavelmente vai se fechar a qualquer outra coisa que venha depois dessa avalanche de críticas, né? Então, como é que eu posso? E essa é uma pesquisa mesmo, né? Que não tem fórmula, mas como é que eu posso colocar aquilo que é importante para mim e falar, ó, oh, assim não dá para continuar mais. A gente precisa desses ajustes aqui. Só que a pesquisa é tentar fazer isso de uma forma que isso não seja uma acusação para outra pessoa, né? Não vou acusar outra pessoa, porque a partir do momento que eu começar a acusar, eu vou começar a criar um clima de guerra, né? Botou uma Então, barreira, já era, né? exato. E assim, o que a gente mais quer é que a outra pessoa coopere com a gente nesses ajustes, né? A gente precisa da ajuda da outra pessoa. Então, se eu atacar ela, eu vou perder ela do meu time. Então, é uma pesquisa mesmo, né? E assim, às vezes a gente explode e isso é um processo que acontece e muitas vezes acontece até para nossa própria sanidade. Porque imagina
nos momentos que a gente explode, imagina se a gente não tivesse explodido, o que que teria acontecido internamente, né? É Então verdade. a explosão é quase como uma válvula de escape, e ela tem a sua função. Mas como é que a gente pode explodir de uma forma que não seja acusatória, né? Então, assim, a explosão, ela tem uma força, ela tem uma função, né? Ela cuida de alguma forma. Então, assim, não é que a gente vai parar de explodir, às vezes a gente explode mesmo, e isso pode cuidar da gente, né? Porque a explosão é um basta, né? A explosão cumpre um pouco esse papel, é um basta. E o basta é muito importante para os relacionamentos. E o Limite, né? conflito é muito importante, exato. Então, muitas vezes nos relacionamentos, a gente pode ter um receio do conflito, de criar um conflito, porque o conflito é ruim, ou o conflito representa o fracasso do relacionamento, né? Nossa, estão acontecendo vários conflitos, logo a minha leitura é: nossa, o meu relacionamento está afundando, porque Tá estão ruim. acontecendo muitos conflitos. Mas não necessariamente, porque os conflitos são o nosso organismo falando: não dá para continuar assim, precisamos de ajuste. Então, o conflito pode ser uma oportunidade de ajuste, né? E se você não criar um conflito, você não vai conseguir ajustar, muitas vezes. Então, o conflito tem a sua importância, né? E por isso que é importante ir desconstruindo e reconstruindo essa imagem que a gente tem sobre o conflito, porque muitas vezes uma mulher pode se sentir assim: não, eu não quero criar um conflito porque isso vai desarmonizar o nosso relacionamento. E aí ela vai Verdade. se silenciando e vai criando uma bomba relógio dentro dela, né? Que pode resultar, sabe-se lá em quê, né? É verdade. É bem interessante isso. Agora, para a gente pensar em exercitar. Então, eu acho que esses exemplos que você trouxe, eles são fundamentais. É de fato isso, tá? É impensável que uma mulher, na atual conjuntura, que normalmente, em linha de regra, tem duplo, tripla jornada, porque aí tem um parêntese importante, né? Que por mais que a mulher trabalhe fora, assim como o homem, e por mais que muitas vezes ela contribua financeiramente tanto quanto o homem, é subentendido que todo o trabalho de casa, ou boa parte do trabalho de casa e com os filhos, seja de responsabilidade da mulher, tá? É Uhum. claro, eu não tô aqui colocando isso como sendo uma regra 100%, mas olhando para o universo que eu trabalho, a grande maioria vive essa condição. A gente tem outras condições de nível de colaboração muito melhor, sim, mas não é a realidade da grande maioria. Então, são mulheres que estão ali, de fato, sobrecarregadas. E aí, quando eu falo de gestão de tempo, é muito nesse sentido de nunca, não adianta, você não vai dar conta de fazer tudo, você só tem 24 horas. Porque a mulher acha que ela tem que começar a sacrificar. É isso que acontece, tá, Pedro? Ela começa a sacrificar. Então, beleza, eu tenho 24 horas. Eu tenho ali o tempo do trabalho, o tempo que eu vou dormir, o tempo que vou começar a sacrificar o tempo que eu vou dormir. Então, ela começa a dormir menos. Por quê? Uhum. Porque ela tem que, depois que a criança dorme, ela tem que fazer um zilhão de coisas. Eu vou dormir menos. Aí a qualidade do sono diminui, ela começa a ser menos produtiva, tá menos... E aí é uma coisa que vai atrás da outra. Aí ela começa a sacrificar coisas dela. Ah, eu vou deixar de fazer atividade física, porque esse tempo da parte da manhã eu vou fazer isso, vou fazer aquilo. Agora eu não posso mais almoçar com aquela minha amiga que eu almoçava uma vez por semana, porque esse horário do almoço eu vou precisar fazer isso. E aí ela vai sacrificando coisas primariamente dela. Uhum. Ah, não posso estudar, não posso ler um livro, não posso isso, não posso aquilo. Só que chega uma hora que ela não dá conta mais, porque ela percebe que mesmo que ela sacrifique tudo, ela não vai dar conta. Se ela não aprender a falar não, se ela não começar a priorizar, se ela não começar a delegar, se ela não começar a falar o que de fato é importante para ela e o que ela precisa.
Uhum. Sem isso, ela nunca vai conseguir fazer uma gestão do tempo dela. Sem Uhum. isso, ela nunca vai conseguir olhar e para a vida dela e fazer caber o espaço de ler um livro, ou de ouvir uma música, ou de fazer seja lá o que for aquilo que faz sentido para ela. Então, a abertura para que isso aconteça, eu não vejo outro caminho que não seja através da comunicação. Uhum. Não tem como chegar e meter o pé na porta e falar, a partir de agora vai ser assim. Não vai. Então, isso tem que ser É, negociado, tem que ser comunicado, tem que ser dividido, tem que ser levado, né? Aqui, eu não sei se eu fiz certo, se eu fiz errado. Aqui, eu comecei a levar muito aquilo que eu estava sentindo. Muito mais do que falar, ah, você não faz isso, você não faz isso. Não, olha, eu estou me sentindo cansada. uhum. Eu preciso, né? Minha filha, eu tenho uma filha de menos de 2 anos e ela acorda muito cedo. E aí eu falando com o meu marido, que é fora da curva, ajuda, faz muito, não só ajuda, como faz muito a parte dele. Eu preciso que alguns dias você acorde com ela, porque eu tô me sentindo muito cansada. Muito mais do que. Então, assim, eu busquei muito esse caminho de levar o que eu estava sentindo muito mais e buscar juntos alternativas para suprir aquelas necessidades do que derramar, entendeu? Do que esperar Uhum. a coisa entornar. É por aí? O que você acha que elas podem fazer para começar a levar um pouco dessas necessidades para adiante? Hum. Puxa, eu acho que tem muita coisa possível, assim. Você falou sobre os sentimentos, né? O que você estava sentindo, que você partiu daí. Os sentimentos na comunicação não violenta, a gente vê como uma manifestação do nosso organismo, como um indicador, assim, de como é que a gente tá, como se fosse um termômetro, né? Então, se eu tô sentindo uma sensação muito gostosa, muito boa, assim, se o corpo tá me dizendo, nossa, que delícia, é sinal de que eu tô sendo cuidado nas minhas necessidades. A partir do momento que eu sinto incômodos, sensações, sentimentos difíceis, desconfortáveis, isso é o meu organismo tentando me contar, olha, tem coisas aí que precisam ser ajustadas. Então, esse processo de você ir identificando, puxa, o que que eu estou sentindo e legitimando isso que você está sentindo, eu acho que é uma parte muito importante do processo, porque muitas vezes a gente reprime o que a gente está sentindo, achando que aquilo que a gente está sentindo é errado e não deve ser sentido. Eu não deveria estar sentindo isso. Ou é melhor eu engolir isso aqui, porque afinal de contas o que eu tenho que fazer é blá blá blá. Né? Então essa ideia de que existe um jeito certo de viver, ou existe um lugar certo para a mulher, né? Ou um lugar certo, um jeito certo de se comportar, ela pode ser muito repressora dos nossos sentimentos, porque o nosso corpo está ali falando com a gente, falando, olha, tem alguma coisa que precisa ser cuidada aqui, mas essa lei universal de qual que é o jeito certo de ser uma esposa ou uma mãe, ela, ao mesmo tempo, começa a fazer um cabo de guerra, né? Então, por isso que é tão legal desconstruir esse jeito certo universal de viver, porque aí a gente vai começando a escutar o que a gente está expressando para nós mesmos, né? E aí, a partir dos sentimentos, se você está se sentindo exausta, se você está se sentindo muito frustrada, se você está triste, se você está solitária, se você está ansiosa, né? Se você está deprimida, poxa, isso tudo são sinais, são mensagens que o seu organismo está mandando para você, falando assim, você tem alguns aspectos, algumas necessidades suas que estão descuidadas. E as pessoas que estão em volta de você podem contribuir com isso. Então não é uma responsabilidade só sua cuidar disso. Porque As pessoas muitas que estão em vezes a volta. mulher acha que é. Ela acha que é Exato. algo que ela está sentindo e que ela tem que cuidar e que quem tá ao redor não tem nada a ver com aquilo, né? Isso que você está falando é muito importante.
tudo aquilo ali contribui para que ela se sinta melhor ou se sinta pior, né? Exato. E aí, a partir desses sentimentos, quando ela começa a identificar e legitimar, né? Bom, é isso que eu estou sentindo e isso é legítimo. Aí ela vai conseguir também ir identificando quais são as minhas necessidades, do que eu estou precisando. Então, essa é uma pergunta que pode ajudar também. O que eu estou sentindo e do que será que eu estou precisando? E às vezes eu não vou ter essa resposta. Eu vou descobrir conforme eu vou tentando cuidar. Então não é uma coisa para você ter a priori. Primeiro você precisa responder isso, depois você vai falar com as pessoas em volta de você. Não é isso. Às vezes a gente vai falar com as pessoas em volta da gente sem saber exatamente o que a gente quer. Isso acontece muitas vezes, não é? A outra pessoa pergunta pra gente assim, mas o que você quer? E aí dá aquela tela azul, assim, dá um pan. Eu não, nem sei o que eu quero. E Ô não há Pedro, nada errado com isso, né? às vezes a gente não sabe direito nem o que a gente está sentindo. Uhum, Isso é uhum, tão louco, né? Porque às vezes os sentimentos, e aí é uma outra coisa que a gente não aprende, né? Na escola e a gente não aprende em casa, porque os nossos pais não aprenderam, a identificar de forma clara o que eu estou sentindo. É uhum, raiva ou é tristeza? É medo? É angústia? Muitas vezes eu não sei. E ir para dentro para olhar aquilo ali dá medo, né? Porque você fala assim, nossa, uhum, deixa eu entender. É raiva? É tristeza? O que eu tô sentindo? Eu tô cansada? Eu tô cansada ou eu tô triste? uhum, uhum. Então eu acho que é legal esse mergulho e às vezes é um pouco solitário, né? Você ficar se auto-observar. Auto-observação é algo que a gente perdeu muito, né? Eu fiz uma live logo no início falando sobre a ciclicidade da mulher, né? Com as fases da lua e o quanto que a gente perdeu, foi perdendo isso ao longo dos anos, essa autoobservação, né? Então, eu acho que tem esse convite de se olhar, de ter tempo ali. Tempo, Lilia, não tenho tempo nem para ir no banheiro, mas nem que seja quando você está no banheiro, né? Parar e falar assim, gente, o que é isso que eu estou sentindo? Porque eu acho Uhum. que isso pode ajudar muito nos diálogos, né? É você já vai para aquele diálogo sem querer culpar o outro, porque quem está sentindo é você. Por mais que o outro tenha alguma parcela, mas quem está sentindo é você, né? Então é Uhum, legal uhum. quando você vai com essa percepção porque eu acho que já abre para um diálogo diferente, né? Quando você se abre, quando você se expõe, quando você fala de fato o que é, eu acho que você já parte de uma página diferente do que se você chegar num processo mais acusatório, né? Uhum. E isso que você está falando, né? A autoobservação, quem que é responsável pela autoobservação? Se a gente responde assim de bate-pronto, sou eu. Mas não só eu. Porque se eu não tenho tempo nenhum, porque eu estou sobrecarregada, porque eu estou fazendo todas as tarefas e eu não tenho tempo de me auto-observar, isso também é uma responsabilidade compartilhada, né? Então a responsabilidade pela auto-observação, pelo espaço para a autoobservação é minha, mas também é compartilhada com as pessoas que interagem comigo ali no dia a dia, né? Então, se eu não estou conseguindo me autoobservar ou fazer uma prática de autoempatia, talvez eu me sinta culpado, né? Nossa, que pessoa horrível que eu sou, nem me autoobservar eu estou conseguindo. Mas essa é uma responsabilidade compartilhada também. Então, por que será que você não está conseguindo se autoobservar? Quais são as coisas que estão acontecendo em volta de você? Quais desequilíbrios estão fazendo parte da sua vida que estão contribuindo para essa falta de espaço? Também uma reflexão que pode, acho que, até deixar um pouco mais leve essa frustração, sabe? Porque se eu acho que é tudo Uhum. culpa minha, é um peso muito grande para eu carregar. E é difícil, né? Porque a culpa é um sentimento muito tóxico. Então, como é que a É gente vai verdade. tendo consciência desses processos para que a gente possa cuidar sem entrar pelas portas tóxicas, né? De tentar mudar
esse cenário, né? Muito bom. Pedro, adorei nosso papo. Deixa eu ver se tem. Eu vi que que alguém fez algum comentário aqui, mas a gente estava aqui falando tanto. Ó, mãe girafa. Eu trabalho com Mãe crianças e girafa. vejo como elas perdem a autenticidade quando o adulto inibe as expressões de sentimentos e cada um leva para sua vida até hoje. Sem dúvida, gente, quem tem filho, né, tem que ter muito esse cuidado de tentar levar essas crianças para entender os sentimentos. Acho que a gente falou um pouquinho sobre isso, né? Ao estudar comunicação Uhum. não violenta, parte do objetivo da vida não é sermos perfeitos, e sim, pouco a pouco, nos tornarmos menos estúpidos. Vamos aprender com as nossas limitações, vamos aprender juntos. Perfeito, né? Uhum. Isso mesmo. Acho que são os principais pontos aqui que a gente falou um pouquinho. Eu Sim. acho que a ideia de trazer a comunicação não violenta e a autoempatia, Pedro, foi muito nesse sentido de refletir acerca dos temas que ficam ali se sobrepondo, né? E a gente falou um pouco, eu acho que o caminho, ele é muito parecido para tudo, né? Para o falar não, para o delegar, para o priorizar. Ele é um caminho Uhum. muito parecido. Eu acho que tem bastante a ver com essa questão da observação. E aí, quando você fala que a responsabilidade do outro também faz muito sentido, né? Porque, gente, muitas vezes a gente fecha os olhos, né? A gente está vendo que o outro ali do nosso lado está em sofrimento. A gente vê que a outra pessoa não está bem, que ela tá Uhum. diferente, que ela tá. E ainda assim, muitas vezes a gente não tem, falta um pouco às vezes de coragem, né? De ir lá e falar, cutucar a pessoa e falar assim: olha, eu tô aqui, né? Eu tô sentindo que tem alguma coisa aí acontecendo. Você quer conversar? Não quer? Quer só um abraço? Sei lá. Só que isso dá medo, né? Às vezes aquela coisa de cutucar alguém ali para que ela exponha coisas que muitas vezes você mesmo não quer ouvir, né? E tem uma cultura assim, a gente vive numa cultura de cada um no seu quadrado também, né? Cada um cuida da sua vida, não vai se intrometer na vida do outro, né? E isso eu acho que vai criando esses muros solitários, porque a gente precisa de apoio das outras pessoas, né? Tem momentos que a gente não tá bem e que a gente não vai conseguir pedir ajuda. Então, muitas vezes, quantas vezes eu já não falei para alguém, qualquer coisa, eu tô aqui, hein, me pede ajuda. Essa pessoa não vai pedir ajuda, É porque ela verdade. não tem nem energia para pedir ajuda. Então, às vezes a gente precisa se cutucar mesmo, precisa ir lá e forçar uma conversa para tentar ver o que está acontecendo, né? Forçar no melhor dos sentidos, não de impor, né, de machucar outra pessoa, mas às vezes a outra pessoa não vai falar porque ela não quer te incomodar, porque ela acha que não tem solução o que ela está vivendo, né? Então, tudo isso a gente precisa ir furando essas bolhas, né? Para a gente poder cuidar, porque são questões compartilhadas. Todo mundo passa por momentos assim, mas muitas vezes a gente acha que é uma questão só minha, que é um problema só meu, né? E isso é muito solitário, né? Eu vejo, sabe, Pedro, que a internet, as redes sociais, elas podem ser muito tóxicas. De fato, eu vejo que pode sim, mas elas Uhum. podem ser muito benéficas. Tanto do ponto de vista de informação, claro que você tem que ter uma peneira ali para separar um pouco o joio do trigo, mas eu acho que pode ajudar muito, quanto do ponto de vista de pessoas que por mais que você não conheça pessoalmente, que não faça parte do seu ciclo, mas que se conectam com você de alguma forma, muito porque vive uma situação parecida com a sua, ou já viveu, ou porque conhece daquilo ali que você está falando, mas eu vejo que esse é um caminho. Então é legal, né? Às vezes a gente não consegue pedir ajuda para um conhecido, mas muitas vezes a gente consegue dividir uma questão com alguém de fora, a gente consegue pedir uma indicação, pedir alguma coisa, um apoio que seja, né? E eu acho que isso é muito bacana. Então, quando eu vejo, por exemplo,
você falando de empatia, né? Falando bastante sobre empatia, falando sobre a comunicação não violenta, de uma forma muito diferente de tudo que eu já tinha visto, muito reflexiva, eu acho que faz muito sentido, né? Porque aquilo ali, de uma certa forma, vai fazer a gente sair de um lugar que é, não tá desenvolvendo a gente. É aquilo que você falou, às vezes o conflito, ele é importante, né? Mesmo que Uhum. seja o nosso próprio conflito, de olhar e falar assim, opa, né? Isso aqui não tá legal. Se eu tô ansiosa, se eu tô frustrada, se eu não tô bem, por que que isso tá querendo me dizer? O que que eu tenho que mexer aqui, né? Eu acho que faz sentido um pouco quando a gente conecta essas duas pontas, né? Uhum. Faz muito. E como que, acho que fazer parte de uma rede, de um grupo, eu acho que isso ajuda muito, assim, né? A gente falou sobre isso no começo, mas eu acho que ajuda muito, porque exatamente nesses momentos que eu não consegui pedir ajuda, eu já vou fazer parte de uma rede, né? E isso vai me ajudar. Se eu tô num momento que eu não consigo pedir ajuda e eu não faço parte de uma rede, puxa, eu acho que é mais difícil, né? É bem mais difícil. Então é uma coisa que eu recomendo muito assim para todo mundo que quer pesquisar, inclusive por quê? Porque quando a gente está num grupo de pessoas que estão pesquisando, cada pessoa conta, nossa, eu experimentei isso daqui, funcionou muito bem. Ah, eu falei isso daqui com meu marido, eu falei isso daqui com meu filho. E aí você vai visualizando, nossa, é mesmo, tem esse jeito e tem esse outro jeito. E aí você vai ampliando seu repertório também. E isso é muito legal, né? E isso Claro. só acontece quando a gente está em comunidade, aprendendo, compartilhando, né? E compartilhando os sucessos, os fracassos, as dores e as delícias dessa pesquisa. Por isso que é tão legal também pesquisar junto, né? Uhum, legal. Você tem algum grupo que você recomende? Tem algum caminho? Enfim, quais são as suas, né? Se as pessoas que estão aqui falam, eu quero fazer parte de algum grupo, enfim, o que que você coloca? Eu sei que tem o livro em si, né? Se alguém quiser estudar um pouco a teoria, existe o livro da comunicação não violenta, mas o que que você traria aí de insumo para quem quer mergulhar um pouco mais nesse tema? Olha, eu acho que tem algumas possibilidades. Por exemplo, grupos de estudo, pessoas que se juntam para estudar, às vezes o próprio livro, ou para lerem juntas o livro. Às vezes não tem ninguém que tem uma super familiaridade, mas as pessoas se juntam num grupo de WhatsApp para lerem o livro, para Legal. mandarem áudios sobre partes do livro, né? Tudo isso acho que vai ajudando. Participar de um curso de comunicação não violenta, quando você participa, geralmente você já cria uma rede com pessoas ali, né? Essa pode ser uma Uhum. estratégia também. Agora, eu sempre recomendo que isso seja um processo mais a longo prazo. Porque se a gente tem uma expectativa de muito resultado a curto prazo, talvez você ache que você está fazendo alguma coisa errada, que você não entendeu, que você é um fracasso, porque a sua vida não mudou do nada, né? Mas é um processo gradual, assim. Então, por isso que é legal. Eu gosto muito de pensar em cursos, em jornadas, em workshops mais a longo prazo. Então, eu recomendaria isso, assim, se você quiser fazer workshops, assim, eu acho que é legal, ler o livro é legal, mas esse é um processo que transforma a longo prazo. E aí, se junte, aí tem muitas pessoas interessantes. Tem o Dominique Barter, que é uma super pessoa aqui da comunicação não violenta no Brasil. Tem a Sandra e o Yuri também, que desenvolvem um trabalho muito legal. Tem eu, né? Se você quiser olhar, se as pessoas quiserem olhar o meu material lá, se fizer sentido para elas, porque também tem isso, né? Você dá uma olhada no material e vê se rola uma química ali, né? Porque É provavelmente verdade. você vai aprender melhor daquela pessoa com quem você se identifica mais, assim. E em breve também, eu ainda não falei isso para ninguém, mas eu vou falar isso aqui pela primeira vez. E eu estou cozinhando aí a ideia de criar uma comunidade que aí vai ter essa ideia de regularidade mesmo, assim, né? Então, acho que a ideia eu acho que vai ser as pessoas pagarem uma mensalidade e aí vai ser tipo infinito, coisas acontecendo dentro da comunidade, exatamente para fomentar essa ideia
do aprendizado contínuo, né? Porque não é uma coisa que vai acontecer assim do nada, não é uma mágica, né? É um todo dia ali, vamos olhar para isso. Como as grandes mudanças, né, Pedro? Eu costumo dizer a própria gestão do tempo, a implementação de rotina, a organização, o planejamento não acontece do nada, né? Não cai uma bigorna na sua cabeça e fala, pronto, a partir de agora eu sou. Não, é um dia depois do outro. A consistência é acertando, errando, testando, melhorando. Eu brinco que eu mexo nos meus planejamentos mensais todo mês. Por quê? Porque tem que mexer, tem que otimizar, tem que ver o que está funcionando, o que não está funcionando. E eu faço isso já há anos. Então, assim, é Uhum. um processo, né? Se fosse fácil, né, não existiriam tantas pessoas que realmente estão ali empenhadas e envolvidas nessa situação, né? Então, é o querer tem que ser realmente muito, muito efetivo, né? Que Uhum. bom, fiquei feliz que você divulgou aqui. Por favor, assim que souber que tiver saindo aí do cozimento, me chama para a gente contar aqui para o grupo, para indicar. Eu acho que esse tipo de reflexão é muito saudável, né? Esse tipo de papo, esse tipo de conversa que vai tirando Uhum. coisas e vai fazendo a gente mergulhar em determinadas situações, eu acho que isso é muito saudável. Eu super recomendo e acho que vale muito a pena a pessoa que está preparada ali participar desse tipo de situação. Eu acho que vale a pena. Então, quando tiver tudo pronto aí, conta para mim que a gente vai contar aqui para o grupo e dividir com todo mundo, tá? Tá. Por enquanto a Pedro, gente quero ainda tá agradecer muito. cozinhando essa ideia aí. Ah, é? Ainda não tá Mas pronta. ó, A eu gente já tá cozinhando, adorei. mas vai. Quando estiver pronto, eu compartilho. Que bom, que bom. É, Pedro, eu adorei. Quero agradecer muito a sua participação aqui no projeto. Obrigado Eu tinha também. certeza que era um tema que ia trazer muita reflexão. Eu tô aqui com a cabeça, ó, borbulhando. Imagino que todo mundo que tenha participado também. Eu acho que são coisas que a gente tem que trazer ali para o íntimo, né? Cada um trazer para a sua realidade, pensar em como desdobrar isso. Quero deixar de novo, reforçar o convite para todo mundo acompanhar o Pedro. O conteúdo dele é bem interessante, é bem reflexivo, é bem prático, né? Como ele falou, não fica muito ali na teorização, mas é um conteúdo prático. De qualquer forma, depois eu vou colocar nos stories o livro, né, que a gente comentou aqui, que é a base, né, da comunicação não violenta. Não deixa de ser um norte também para quem quer começar, para quem quer se situar no tema. Eu acho que é bem bacana. Eu costumo dizer que a gente tem que ter cuidado um pouco com coisas na internet. Então, às vezes, olhar direto para a fonte é um bom caminho, né? Uhum. Porque às vezes Uhum. tem muito desdobramento que é errado, tá? Querido, muito obrigada pela gentileza. Se Obrigado quiser deixar um também. recadinho final para todo mundo. Eu quero agradecer. Agradecer, eu acho que esse tema da autoempatia é um tema que nem todo mundo está falando sobre ele, mas ele cuida de um aspecto muito importante nosso, né? Que é o nosso relacionamento com nós mesmos, assim. Então, e para equilibrar a autoexigência, né? Que a gente é muito profissional na autoexigência, né? E quanto que a autoexigência também pode ser um caminho tóxico, assim. Então, para equilibrar um pouco a autoexigência, eu acho que a autoempatia pode ser uma reflexão, uma prática cuidadosa, assim, e saudável. E agradeço o convite. E quem quiser saber mais, quem quiser qualquer coisa, aí eu também tô disponível. E é um prazer contribuir. Obrigado. A live vai ficar salva no meu perfil. Vou marcar o perfil do Pedro lá também, para quem quiser acompanhar, tá bom? Um beijo grande para todo mundo. Boa sexta, bom restinho de sexta, bom final de semana. Fiquem bem. Um beijo, viu, Pedro? Valeu. Tchau, tchau. Tchau, tchau.